18.10 Os recursos referentes a essa seleção serão decididos pelas comissões designadas em cada etapa, ouvida, caso necessário, a unidade executora indicada no preâmbulo deste edital. 18.11 Os casos omissos relativos a este edital serão decididos pelo secretário municipal de Educação e Cultura, observada a legislação pertinente. 18.12 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones 77 36 67 20 90 ou do e-mail editalpgpdi@gmail.com, fazendo constar no campo assunto a citação deste edital e o nome da proposta. 18.13 Na contagem de todos os prazos previstos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo de seleção. 18.14 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar perante a autoridade máxima do órgão ou entidade responsável por esta seleção o presente edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido de forma eletrônica pelo e-mail editalpgpdi@gmail.com até 10 dias corridos antes da data fixada para a avaliação das propostas pela comissão de seleção, cabendo à administração julgar a impugnação em até 5 dias úteis. 18.15 A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do processo de seleção até que seja proferida decisão final na via administrativa. 18.16 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de chamamento público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 18.17 Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o órgão promotor da seleção pública procederá à sua retificação e republicação com devolução dos prazos. 18.18 A qualquer tempo, antes da data de fixada para apresentação das propostas, poderá o órgão promotor da seleção pública, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.19. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado no todo ou em parte por vício insanável, sem que isso implique direto a indenização ou reclamação de qualquer natureza, respeitado o contraditório. 18.20. Este edital terá validade até 31/12/2024, podendo ser prorrogado por igual período. Pindaí, Bahia, 23/11/2023. Welton Borges da Silva, Secretário Municipal de Educação e Cultura, SEMEC. Cronograma da seleção. Etapa: inscrição e apresentação das propostas. Prazo: 27/11/2023 a 4/12/2023. Etapa: publicação dos resultados provisórios. Prazo: até 5 dias após prazo final de apresentação de propostas. Etapa: prazo para recurso contra o resultado provisório. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do resultado provisório. Etapa: prazo para contrarrazões. Prazo: 1 dia após prazo final de apresentação de recurso. Etapa: publicação do resultado final de classificação das propostas. Prazo: até 3 dias após publicação do resultado provisório. Etapa: publicação do resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Prazo: até 2 dias após publicação do resultado final de classificação das propostas. Etapa: prazo para recurso do resultado da heteroidentificação. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à etapa de publicação do resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Etapa: publicação do resultado final do procedimento de heteroidentificação. Prazo: até 2 dias após resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Etapa: prazo para apresentação dos documentos de habilitação e ajuste das propostas. Prazo: até 2 dias após resultado final dos procedimentos de heteroidentificação. Etapa: publicação do resultado de habilitação. Prazo: até 4 dias após prazo para apresentação de documentos de habilitação. Etapa: prazo para recurso o contrarresultado provisório de habilitação. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do resultado de habilitação. Etapa: publicação do resultado final da seleção do Diário Oficial do Estado. Prazo: até 4 dias após a publicação do resultado de habilitação.
Etapa: assinatura do termo de execução cultural. Prazo: a partir do primeiro dia após o resultado final da seleção. O cronograma acima poderá sofrer alterações de acordo com a conveniência e oportunidade da Secretaria de Cultura, por ato do Secretário de Cultura, mediante ampla publicidade para os interessados. O prazo para contrarrazões será suprimido quando não houver interposição de recursos. Documentos obrigatórios, anexo. Documentos obrigatórios para inscrição da proposta. As informações e os documentos obrigatórios são aqueles fundamentais para a apresentação da proposta, cuja ausência implicará em desclassificação. Somente serão considerados informações e documentos obrigatórios enviados dentro do período de apresentação estabelecido no preâmbulo ou no cronograma deste edital, anexo 2. Comum a todas as propostas. A. Preencher o formulário de apresentação da proposta disponível no site indicado no preâmbulo deste edital. B. Preenchimento do orçamento da proposta disponível no site indicado no preâmbulo deste edital. C. Apresentar as autodeclarações e documentos relacionados, caso opte por participar dos indutores definidos no edital. D. Caso participe das ações afirmativas de cotas raciais, apresentar 1. Autodeclaração racial. 2. Fotografia de frente recente com destaque preferencial do rosto. E. Apresentar declaração de autorização de uso de imagem conforme anexo 13. Documentos obrigatórios para a habilitação da proposta para pessoa jurídica. A. CNPJ da pessoa jurídica proponente. B. RG e CPF do representante legal. C. Para sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. E no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. D. Para sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhada de provas de dirigentes em exercício. Membros da diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, titulares e suplentes, contendo nome completo, função e CPF. E. Estatuto e ou contrato social vigente para comprovar que, sendo pessoa jurídica, tem por objeto o exercício de atividade na área cultural, no caso de pessoa jurídica. F. Para empresas individuais, registro comercial. G. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de organização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. H. Comprovante de endereço através da apresentação de contas relativas à residência, a exemplo de contas de água, luz, telefone, correspondências bancárias, carnês de pagamento e afins e contratos de aluguel ou de declaração assinada pelo agente cultural. Tal comprovação
poderá ser dispensada quando o agente cultural for pertencente à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, população nômade ou itinerante, ou se encontrar em situação de rua. E comprovante de conta corrente específica do proponente, ativa, contendo nome do proponente, CNPJ, banco, número da agência e da conta com dígito verificador, que ficará exclusiva para a proposta apoiada. Atenção! Não será aceito conta salário e conta fácil. J. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. K. Certidão negativa de débito relativo a crédito tributário federais e a dívida ativa da União. L. Certidão negativa de débitos estaduais e municipais expedidas pela Fazenda Estadual e Municipal. M. Certidão de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CRF e FGTS. N. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDS, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. Pessoa física. A. Cópia de RG e CPF do proponente. B. Comprovante de endereço através da apresentação de contas relativas à residência, a exemplo das contas de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins e contratos de aluguel ou de declaração assinada pelo agente cultural. Tal comprovação poderá ser dispensada quando o agente de cultura for pertencente à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, população nômade ou itinerante, ou se encontrar em situação de rua. C. Comprovante de conta corrente específica do proponente, ativa, contendo o nome do proponente, CNPJ, banco, número da agência e da conta com dígito verificador, que ficará exclusiva para a proposta apoiada. Atenção! Não será aceito conta salário e conta fácil. D. Certidão negativa de débitos relativos e créditos tributários federais e dívida ativa da União. E. Certidões negativas de débitos relativos ao crédito tributário estadual e municipal. F. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. Grupo/coletivo. A. Cópia de RG e CPF do representante. B. Comprovante de endereço através da apresentação de contas relativas à residência, a exemplo das contas de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de
pagamento e afins, e contratos de aluguel, ou de declaração assinada pelo agente cultural. Tal comprovação poderá ser dispensada quando o agente cultural for pertencente à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, população nômade ou itinerante, ou se encontrar em situação de rua. C. Comprovante de conta corrente específica do representante, ativa, contendo o nome do proponente, CNPJ, banco, número da agência e da conta com dígito verificador que ficará exclusiva para a proposta apoiada. Atenção! Não será aceito conta salário e conta fácil. D. Declaração de representante de grupo/coletivo. E. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União do representante. F. Certidões negativas de débitos relativas ao crédito tributário estadual e municipal do representante. G. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho do representante. No caso de cooperativa, a. Caso o proponente seja a própria cooperativa, apresentar documentação relativa à pessoa jurídica e declaração de anuência do associado para execução da proposta, acompanhado de documentos conforme sua natureza jurídica, para que figure na condição de interveniente. B. Caso o proponente seja o associado, apresentar documentação conforme natureza jurídica do associado e a documentação da cooperativa como pessoa jurídica para figurar na condição de interveniente. C. Um mesmo associado não pode figurar como titular e interveniente em dois instrumentos.